Finalmente, a Aston Martin se manifesta sobre Alonso conversando com outras equipes. Isso aqui vai dar o que falar. Alonso também fala sobre as atualizações que virão para a Aston Martin. FIA flexibiliza o uso do sistema elétrico nos carros para o ano que vem. Muito importante isso. Leclerc fez testes privados com os pneus de chuva para o ano que vem e aproveitou a entrevista para falar sobre como está sendo ser companheiro do Hamilton. E fez comparações com as técnicas que Hamilton usa na pista. Um comentário bem interessante dele, e é claro, e com base no que ele falou, eu fui abrir a telemetria para fazer as comparações. Até fiz uma montagem para comparar lado a lado a diferença de tocada entre os dois. Esse vídeo tá bem interessante, pessoal, pois vocês sabem, padrão na telemetria. De segunda a sexta-feira, as notícias mais importantes e relevantes da Fórmula 1. É a nossa cobertura dinâmica e interativa. Sem especulação, sem rumores, sem achismo. Faz parte do nosso quadro Notícias Relevantes 2025. Você fica verdadeiramente bem informado, além dos resumos detalhados mais completos das corridas e das análises técnicas bem feitas para vocês. Portanto, deixa o like nesse vídeo, fortalece a gente, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. O vídeo de hoje, sexta-feira, dia 20, saiu um pouco atrasado, porque quinta e sexta foi feriado, não teve creche, então na quinta-feira, dia 19, minha esposa ficou com a minha filha em casa, enquanto eu trabalhei, e hoje, sexta-feira, eu fiquei com a minha filha em casa, e aí minha esposa trabalhou. Nós dois trabalhamos home office, então fizemos esse revezamento aí, beleza? Mas ó, falo pra vocês, não tem coisa mais gostosa do que ficar o dia inteiro com a nossa filha pequena, 3 aninhos de idade, em casa, né? Fala a verdade, uma coisa gostosa. Vamos lá, pessoal, vamos com as notícias. Desde a semana passada, estão falando que o Alonso está conversando com outras equipes, principalmente com a Alpine, sobre contratos, pilotar na Alpine, etc. Tudo isso não passa de rumores, especulações ou até mentiras. Tanto que, se vocês assistirem os meus vídeos e notícias desde a segunda-feira, em nenhum momento eu falo sobre isso, porque não passa de especulação. E hoje, sexta-feira, o chefe da Aston Martin falou a respeito dessa polêmica. Após ser questionado, de forma muito tranquila, ele cravou que é ótimo trabalhar com o Fernando. É sempre bom ter alguém tão competitivo quanto ele, que incentiva, que pressiona o time. E o chefe da Aston Martin fica feliz com o Alonso frequentando o paddock de outras equipes. Afinal, ele conhece muitas pessoas no paddock, então não há nenhum problema com isso. Ele não está proibido de falar com outras pessoas. Estranho seria se ele não conversasse com outras equipes. Principalmente com Flávio Briatore, que é o atual diretor da Alpine. Então não tem nenhum problema do Alonso conversar com essas pessoas. E o chefe da Aston Martin lembrou que o Alonso tem um contrato duradouro com a Aston Martin, até 2026, podendo ser prorrogado com facilidade, até porque existe um projeto interno do Alonso ser o embaixador da Aston Martin. E o chefe da Aston Martin finalizou a resposta dele perante o jornalista que estava tentando polemizar a situação, falando sobre 2026, que vai ter um novo carro, um novo motor, a equipe da Aston Martin tem tudo para ser uma das melhores, muita expectativa boa em cima do projeto 2026. Conclusão, meus amigos telemétricos, aqui a gente derrete qualquer tipo de rumor e especulação. Alonso foi flagrado sim conversando com Briatore várias vezes, Briatore que é o atual diretor da Alpine, e devemos lembrar que Alonso, antes de ir para a Aston Martin, era piloto Alpine. Ele tem amizade com Briatore e com toda a equipe, e ainda mais, antes do Alonso se aposentar, bem antes na verdade, o Alonso pilotou pela Renault de 2003 a 2006, onde conquistou 2 campeonatos mundiais. Quem era o chefe dele na equipe? Flávio Briatore. É daí que vem a grande amizade com ele. Então não há nada demais ele conversar com o Briatore, que está atualmente como chefe da Alpine. Em 2007, Alonso pilotou pela McLaren. O Hamilton lembra disso. Em 2008 e 2009 voltou para a Renault. 2010 a 2014 na Ferrari. 2015 e 2018 McLaren, que tinha motor Honda na época. 2018 se aposentou, voltou para a Fórmula 1 em 2021, pilotando pela Alpine, que pilotou até 2022, e depois, a partir de 2023, Aston Martin. Sim, Alonso se aposentou, voltou para a Fórmula 1 e hoje ele é o piloto mais jovem do grid. Tô brincando. Meus amigos, na telemetria, além de você ficar bem informado, você conhece a história de todo o esporte. E é claro, fica livre de rumores, especulações e até mentiras sobre esse assunto. Deixa o like, que vale a pena. Ainda com Alonso, agora numa entrevista exclusiva dele falando sobre as atualizações que virão em breve no GP da Grã-Bretanha, daqui 2 GPs. Ele comenta que em Silverstone, a fábrica da equipe fica a apenas 200 metros do circuito. Não só da Aston Martin, mas a maioria das outras equipes. Então é muito fácil as equipes levarem atualizações para lá. Então que fique bem claro aqui, pessoal, em Silverstone muita equipe vai levar atualização. Vai ser interessante ver o resultado. Mas especificamente, se tratando da Aston Martin, vai ser muito importante, porque o Adrian Newey, o mago da engenharia, vai colocar as mãos dele na primeira grande atualização da Aston Martin. Então Alonso está empolgado por isso. Ele confessa que na Áustria, que é a corrida no próximo fim de semana, talvez a Aston Martin vai ter mais dificuldades, mas em Silverstone é onde
a Aston Martin terá mais esperança. Atualizações, peças novas chegando. E o foco dessas atualizações é ritmo de corrida, pois nas qualificações o carro vai bem. Alonso constantemente tem ido para o Q3 nas qualificações. Por exemplo, no Canadá, a última corrida, Alonso foi o 6º colocado na qualificação. Na Espanha foi o 10º, em Mônaco foi o 7º, na Emília-Romanha, Imola, foi o 5º e o Stroll o 8º. Mas na corrida, o resultado não foi tão bom. Portanto, ele fala que ele vai continuar chegando no Q3. Mas a equipe tem que entender melhor por que não tem ritmo de corrida. E as atualizações vêm para melhorar esse ponto. Atenção, informação importante para os carros de 2026. A FIA simplesmente removeu, na reunião de junho no Conselho Mundial da FIA, removeu a limitação para o desenvolvimento do ERS para o regulamento de 2026. O que é ERS e como isso é importante? Muito importante. Agora as equipes terão mais liberdade em desenvolver tecnologia ou aprimorar o uso do ERS. ERS é o sistema de recuperação de energia e é muito importante vocês saberem disso, que esse componente vai ser, olha, o diferencial, vai fazer piloto perder ou ganhar corrida a partir do ano que vem. Cumpre lembrar que o MGU-H, que é um componente que fica atrelado ao turbocompressor dos carros, que através dos gases de escapamento gera a energia que alimenta o sistema de propulsão elétrica dos carros. Hoje, os carros de Fórmula 1, na verdade há muito tempo atrás, desde quando começou a era híbrida, há quase uma década atrás. Pois bem, os carros de Fórmula 1, em torno de 20% da potência deles é elétrica, e os pilotos podem gerenciar a entrega dessa potência elétrica ao longo da volta, onde eles acham melhor. Só que a partir do ano que vem, o MGU-H vai sair e o ERS vai aumentar a sua potência. Não só aumentar a sua potência, como o gerenciamento agora vai ser livre. Então o ERS vai aumentar de 120 kW para 350 kW. Traduzindo em cavalos de potência, pessoal, basicamente, a partir do ano que vem, metade da potência do carro de Fórmula 1 vai ser eletrificada. Pois é, meus amigos. E agora, com essa decisão da FIA, as equipes terão toda a liberdade para gerenciar ou desenvolver um sistema que gerencie a entrega dessa potência elétrica ao longo da volta. Basicamente, a equipe e o piloto poderão gerenciar se vai despejar toda a potência numa reta só ou gradativamente ao longo da volta. Isso vai da estratégia da equipe e pode abrir um leque das ultrapassagens serem ainda mais artificiais. Por exemplo, hoje, a potência elétrica dá um boost de mais ou menos 200 cavalos no carro. Ano que vem, esse boost poderá ser de até 500 ou 600 cavalos. Ou seja, se um carro estiver com a sua energia esgotada e o oponente não, a ultrapassagem vai ser muito mais artificial. É claro que as equipes vão trabalhar para que isso não ocorra. Por esse motivo, a FIA tirou o limite de desenvolvimento deste componente para o ano que vem. Vale lembrar que o conceito aerodinâmico também vai ser totalmente diferente, os carros serão diferentes. 30% a menos de downforce, 50% a menos de arrasto aerodinâmico, vai ter DRS até na asa dianteira. Muita coisa vai mudar realmente no começo do campeonato. Ano que vem vai ser um jogo de xadrez. Quem vai ser a equipe mais inteligente? Vamos aguardar. E aqui no canal vocês verão uma cobertura bastante técnica sobre esse assunto. Leclerc faz testes com os novos pneus de chuva projetados para a partir do ano que vem. Lembremos que a partir de 2026 as rodas também serão menores. Rodas e pneus, é claro. E com base nesses testes, a nova tecnologia que a Pirelli colocou para esses pneus se mostrou melhor do que os atuais. Então, a partir do ano que vem, caso chova muito, o que é um pouco raro de acontecer na Fórmula 1, mas quando acontece fica muito chato, porque os pneus atuais são ineficientes para o escoamento da água. Contudo, a Pirelli vem trabalhando para melhorar esta condição técnica e após esses testes que a Ferrari e o Leclerc fizeram, ajudaram a Pirelli a fazer, na verdade, comprovaram que de fato os pneus estão bem melhores. Então ano que vem, caso chova, as condições serão mais competitivas para os pilotos. Aproveitando esse teste do Leclerc, ele deu uma entrevista bem legal falando sobre o Hamilton. E aí, como está sendo ser companheiro do Hamilton até o presente momento? Olha que legal essa entrevista. O Leclerc confessou que ele esperava muito com a chegada do Hamilton à equipe, porque seria a chance do Leclerc ter acesso a toda a telemetria do Hamilton e poderia ver a velocidade e as principais características especiais, disse o Leclerc. E de todas elas que ele viu, o que mais impressionou ele foi a maneira de frear. Hamilton atrasa bastante a frenagem, e em toda a carreira do Leclerc, ele nunca viu algo igual, porque dos
companheiros de Leclerc, ele sempre foi o que freava mais tarde, mas o Hamilton tem algo a mais nesse aspecto. É importante lembrar, pessoal, que a frenagem na Fórmula 1 ou em qualquer competição de automobilismo é extremamente importante. Dependendo da pista, é na frenagem, quanto mais tardia, é onde o piloto vai ganhar tempo. E também mostra o quão agressivo é o piloto, porque deixar para frear o mais tarde possível é uma característica de muita agressividade. E também uma outra coisa que surpreendeu Leclerc, proveniente do Hamilton, é a disciplina dele. Leclerc fala que Hamilton é muito concentrado e organizado, que no fim de semana de corrida ele consegue ficar muito focado na pilotagem, coisa que Leclerc não faz, então ele está aprendendo isso com ele. E aqui vem um bônus para esse vídeo, é claro que eu abri a telemetria para comparar realmente se Hamilton freia mais tarde, e o resultado é impressionante, pessoal. Comparando o último GP do Canadá mais recente, de branco é a linha do Hamilton, de vermelho é a linha do Leclerc. E o Canadá é importante porque tem muita frenagem, é praticamente aceleração e frenagem, não tem curva de alta velocidade onde o piloto pode modular o freio ou modular a aceleração. É só pisão forte no freio, então dá para comparar bem isso aqui. Em termos de velocidade, em algumas curvas apenas, o Hamilton carrega mais velocidade que o Leclerc, na verdade, na maioria das curvas. Agora, o que me impressiona é a agressividade. O Hamilton passa mais tempo acelerando que o Leclerc. Enquanto o Leclerc já começou a frear e está tirando o pé do acelerador, Hamilton ainda está 100% acelerando. Até mesmo em algumas saídas de curva, Hamilton está acelerando mais que o Leclerc. Então perceba que neste ponto e neste outro ponto, a linha branca começa depois da linha vermelha, indicando que Hamilton começa a frear depois de Leclerc, de fato. Tá, mas e aí? Nessa condição, quem é mais rápido? Leclerc ou Hamilton? É o Hamilton. Hamilton chega na primeira frenagem a 30 milésimos apenas mais rápido que Leclerc. E após essas duas frenagens, ele sai a quase 1/10, ou 86 milésimos mais rápido que Leclerc. Eu estou me referindo das duas últimas curvas do primeiro setor. E é agora que vamos ver isso. A maior diferença fica já na primeira curva, à esquerda Leclerc, que já começou a frear. E Hamilton carrega mais velocidade que Leclerc na entrada da curva, porque freou mais tarde. Veja nesse ponto, Leclerc já freando, Hamilton ainda não. Só para lembrar, eu sincronizei perfeitamente a volta deles. E a forma que eles entram na curva é praticamente a mesma. Os dois sobem na zebra interna, depois vão para a segunda curva à direita. Essa curva é complicada. Muitos rodam aqui. E aqui que mora um diferencial. Hamilton, nessa curvona à direita, que é muito técnica, errou. Leclerc não. Percebam que Hamilton faz uma correção, ó. Corrige agora. Nessa correção, ele perde muito tempo, ficando 20 km por hora mais lento que o Leclerc. Ah, lembrando, esta volta é a volta mais rápida de cada um deles na qualificação. No Canadá, Leclerc foi o mais rápido de todos no primeiro setor. Ele voou aqui, meu amigo. Mas infelizmente acabou se atrapalhando e errou no segundo setor, tendo sua volta cancelada. Uma pena. Características diferentes que, tecnicamente aplicada, realmente, Hamilton é mais rápido, mas nem sempre ele acerta. Pega a visão, hein, pessoal? Legal a análise, né? E assim finalizamos a semana com as principais e mais relevantes notícias para o nosso quadro Notícias Relevantes 2025, de segunda a sexta-feira. E lembrando, se você não assistiu os vídeos de segunda, terça, quarta e quinta, vou deixar nos comentários fixados deste aqui. Assistam os vídeos desde segunda-feira, porque os fatos são de ordem cronológica e vai te ajudar bastante no entendimento de todo esse esporte. E agora deixa comigo que eu passarei o fim de semana editando o vídeo da análise detalhada do que realmente aconteceu com o Bortoleto no GP do Canadá. Vai estar bem legal. Portanto, deixa o like nesse vídeo e em todos os outros, inscreva-se no canal, compartilha, convida os amigos para acompanhar junto com você o Na Telemetria. Deus abençoe e um excelente fim de semana.